Então, olha aqui, ó. Seja, melhor dizendo, dada uma função, dada uma função f não, g de R em R, duas vezes diferenciável, para eu poder derivar duas vezes, né? Diferenciável, seja π de R em R, a função, então, dada por π de x igual a g de x vezes φ de x, ou seja, vezes E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. E eu vou descobrir condições suficientes sobre essa g aqui para que a π seja a solução. Então, primeiro eu tenho que derivar. Tem-se. Primeiro, quem é a derivada da π em x? É g' de x elevado a alfa x, mais o quê? Mais g de x vezes a derivada de elevado a alfa x, que dá alfa elevado a alfa x. Então vai ficar alfa g de x vezes elevado a alfa x. E quem é a derivada segunda da π, portanto, vai ser o quê? Vai ser derivada segunda, é a derivada da derivada primeira. Então fica g duas linhas de x elevado a alfa x, mais, aí vai ficar g' de x, tá? Alfa vezes elevado a alfa x, só que quando eu for derivar a segundo termo, vai ficar alfa g' de x elevado a alfa x, ou seja, eu vou ter 2 alfa g' de x elevado a alfa x, concorda? Porque eu peguei a segunda a derivada que a derivada de a g' de x vezes a derivada de elevado a alfa x mais derivada da g vezes alfa elevado a alfa x. Daí isso. E sobrou o quê? Ainda resta, ainda precisa colocar isso aqui vezes a derivada disso. Ou seja, que dá alfa 2 g de x elevado a alfa x. Qualquer que seja o x, isso vale qualquer que seja o x real. Tá? Assim, você tem a seguinte equivalência. A função π, essa função π aqui, essa função π, ela é solução da equação diferencial linear homogênea, se e somente se, de imediato, π duas linhas de x, mais π de x, mais q π de x, isso é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade, se somente se, agora é substituir. Quem é π duas linhas? G duas linhas de x é elevado a alfa x, ó, estou substituindo π duas linhas, quem é? É esse aqui. Mais o quê? 2 alfa g' de x elevado a alfa x mais alfa 2 g de x elevado a alfa x. Isso aqui é a derivada segunda da π, mais o quê? P vezes derivada primeira da π. Quem é? G' de x, o quê?
elevado a alfa x, tá? Mais alfa g de x elevado a alfa x, tá? É P vezes a derivada da φ, mais Q vezes φ de x, Q vezes φ de x, Q vezes φ de x, que é φ de x, g de x elevado a alfa x. Então isso aqui tem que ser zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se. Então vamos agrupar. O que é que multiplica? Vamos agrupar pelas derivadas da g. Quanto tempo aí? 5 minutos. Ah, sim, tu já está na segunda, né? Então vamos. O que é que multiplica a derivada segunda da g? O que é? Só tem um termo, tá? Então só tem só A, g, duas linhas de x, elevado a alfa x. O que é que multiplica g linha de x vezes elevado a alfa x? Olha o que é que multiplica. 2 alfa mais P. 2 alfa mais P. Tá? Mais, ó. G de x vezes a x. Hã? Agora G de x vezes... Agora fica g de x elevado a alfa x. Aí vai ser o quê? Alfa ao quadrado mais P alfa mais Q. Alfa ao quadrado mais P alfa mais Q. Então isso aqui tem que ser zero para todo x real. Mas isso aqui ocorre se somente se. Olha, deixa eu fazer uma modificação aqui para introduzir um negócio fundamental. Se o delta é zero, está aqui a equação característica, ó. O 2 mais PU mais Q igual a zero. Se o delta é zero, a equação característica tem uma única raiz real e eu sei quem é a cara dela em função dos coeficientes da equação característica. Possui uma única raiz real alfa e eu sei quem é alfa. Menos B sobre 2A. É ou não é? Menos P sobre 2 só? É menos P sobre 2, ó. Que é menos B, mais ou menos raiz de delta. Delta é 0 sobre 2A. É menos P sobre 2. Então, observe, ó. O alfa é raiz da equação. Então, olha aqui, ó. O alfa 2 mais P alfa mais Q é 0. Isso aqui é 0, ó. E o alfa é menos P sobre 2. Então, quem é 2 alfa mais P? É 0. Alfa é menos P sobre 2. A raiz é menos P sobre 2. Então, o 2 alfa mais P é 0. Então, isso ocorre se somente se G duas linhas de x vezes E elevado a alfa x, isso é 0, qualquer que seja o x real. Que ocorre, que é verdade, se somente se, elevado a alfa x de 0, G duas linhas de x é 0, qualquer que seja o x real. Opa! Está aqui uma excelente condição necessária e suficiente sobre a função g para que a φ seja solução da equação diferencial linear homogênea. Qual é a condição? É que g tem a derivada segunda nula. As funções constantes têm derivada segunda nula, mas não só essas. Me dê uma função cuja derivada segunda é nula, uma bem simples. X. A função identidade. Tá?
Então, veja, o que é que tem esta equivalência? Essa equivalência que tem é o seguinte, ó. A psi dessa forma é solução dessa equação diferencial não homogênea se somente se a derivada segunda da g é zero. Então, o que é que eu tenho? Portanto, como consequência dessa equivalência, a função psi de R em R, dada por psi de x igual a x vezes e elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, ela também é solução da equação diferencial linear homogênea. Por quê? Porque eu estou multiplicando por uma função com derivada segunda nula. E será que essa função psi ela é linearmente independente com a φ? Bem, cálculo wronskiano. Tem-se. Quem é o wronskiano de φ e psi em x? Isso é o determinante. Determinante de quem? De φ de x, que é e elevado a alfa x, psi de x, que é x vezes e elevado a alfa x, e das derivadas, quem são? Alfa elevado a alfa x, e de quê? Então fica e elevado a alfa x mais alfa x elevado a alfa x. E que é esse determinante? Vamos lá. É elevado a 2 alfa x mais alfa x elevado a 2 alfa x, produto, né? E aqui dá menos alfa x elevado a alfa x. Quanto é que dá isso? 2 cancela, dá elevado a... Menos alfa x elevado a 2 alfa 2 alfa x, por isso que cancela. Isso aqui cancela. Isso com isso. Então, que é diferente de zero, né? E é diferente de zero qualquer que seja x. Bastaria que fosse diferente de zero no ponto, mas é diferente. Então, deste modo, eu tenho duas soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea. No caso em que o delta é zero. Quais são? E elevado a alfa x, onde alfa é a raiz da equação característica, e a outra é x vezes e elevado a alfa x. Então, deste modo, a solução geral φg da equação diferencial linear homogênea é dada por. Então, quem é? φg em x é a elevado a alfa x mais bx elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, onde A e B são constantes reais. Bem. Me entendido? Então, diante disso, resolva a equação diferencial linear homogênea F2' de x, tá certo? Mais 4 vezes F' de x, mais 4F de x igual a zero. Tá? A sua equação característica, a sua
equação característica. Qual é a equação característica? Qual é? O 2 mais 4u mais 4 igual a 0 possui uma única raiz real. Possui uma única raiz real. O delta é 0, né? Quem é essa raiz real? Quem é? Menos 2. Delta 0. Delta 0. É o caso que eu desenvolvi aí. Então, aproveita a teoria toda. Você não vai fazer mais conta. Daí, a solução geral φg desta equação diferencial linear homogênea é dada por... Eu tenho duas soluções fundamentais, duas soluções linearmente independentes. Uma é e elevado a menos 2x. A outra é x vezes e elevado a menos 2x. Então, qualquer outra solução é combinação linear dessas duas. Ou seja, a solução geral φg em x é isso aqui, qualquer que seja o x real, onde A e B são constantes reais. Tá aqui. Entendido aí? Tá? Onde A e B são constantes reais. Então, isso é a solução geral da equação diferencial. Essa daqui. Por quê? Está aqui a teoria. Se o delta é 0, eu monto duas soluções fundamentais, duas soluções linearmente independentes, pegando e elevado a alfa x, como sendo uma, onde alfa é a raiz da equação característica, e a outra solução fundamental, qual é? X vezes e elevado a alfa x. Morreu. Falta um caso agora. Qual é? Delta menor que 0. Aí, essa equação, ela não vai ter soluções da forma e elevado a alfa x, onde alfa é real. Porque e elevado a alfa x é solução desta equação, se e somente se a alfa é raiz real da equação algébrica, dessa equação algébrica, da equação característica. Então, não tem, no caso que o discriminante da equação característica é negativo, a equação diferencial não possui soluções da forma e elevado a alfa x, onde alfa é real. E aí? E aí eu vou fazer, tá certo, algo parecido com o que foi feito aqui nesse caso. De fato, eu vou ter, eu podia dar até um Ctrl+C, Ctrl+V daqui, tá? Mas eu vou ter que, não vai dar para aproveitar, não. Vou ter, vamos lá, ter que escrever de novo. Pronto, encerra, começa outra.